Bom dia, vamos fazer o nosso estudo desta manhã. O tema é muito importante nesse mundo tão agitado que vivemos. As pessoas não têm tempo para nada, preocupadas, sempre achando que ele é o pobrezinho, o coitado. Vamos ver o que a Jona está falando para a gente. Ela diz o seguinte: desculpa sinceramente a ignorância dominante, né? Essa ignorância faz parte da nossa pequena evolução espiritual. Nós somos sempre aqueles que são os donos do mundo, que sabemos tudo e que todo mundo tem que abaixar a cabeça e pedir, né, data venha para se expressar, para falar. É muito difícil. Dentro dos ônibus ninguém cede um lugar, as pessoas empurram nas filas, atravessando as ruas tão lotadas de pessoas, né? E um passa para o outro, empurra. Esse tempo de chuva, sombrinha, bate. Uma palavrinha que você conversa com alguém dentro de casa é motivo de briga, de desavença. O clima fica pesado, a energia fica ruim e contamina todos, não só aquele que está agredindo e o que é agredido, mas a energia, né, perpassa todo o ambiente, dentro de uma casa, dentro de um escritório. Vamos pensar bem no que a Jona está nos ensinando aqui. Ela diz mais: não esperes justificação do outro, o teu ofensor. É aquilo que eu estava comentando. A pessoa passa, esbarra em você, e você olha assim, esperando uma desculpa, e fala: não tem nada a ver com isso, não sei, você não olhou onde você estava passando. Quer dizer, sempre é o outro que está errado. Se alguém fala alguma coisa, você fala assim: olha, eu não concordo, acho que não é por aí. Você não é da sua conta, eu penso do jeito que eu quero, eu falo do jeito que eu quero. Claro que cada um pensa de um jeito, pois somos todos diferentes, né? Mas a educação, o bom senso, a humildade, a tolerância, a paciência são os fatores importantes para nos ajudar a viver num equilíbrio, com paz, com harmonia. E quem acha que é perfeito não tem que consertar nada não, vai continuar sendo ignorante, vai continuar sendo o dono da verdade, entre aspas. Coitado dessas pessoas que ainda não conseguiram se desgarrar da sua vaidade, do seu egoísmo, do seu orgulho. Na minha vida ninguém tem que dar palpite. E é interessante porque nós, como nos enxergamos como santos, deveríamos agradecer ao outro. Se tem uma palavra de advertência para nós, se tem um conselho para nos dar, né? Porque a gente enxerga de um lado, o outro enxerga do outro, e nós crescemos exatamente nesse relacionamento. Temos que justificar. Se não tiver certo, conversa. O diálogo foi feito para isso. Mas as grosserias não. Continuando. Supera os ingredientes indigestos da agressão dele e mantém-te bem, buscando esquecer de fato a ocorrência má. Então, esquece o que o outro falou com você. Se ele não está ainda em condições de dialogar, não fica chateado não. Se você falou com boa intenção, se você, fazendo uma avaliação de si mesmo, não enxergou que você foi a culpada ou o culpado da agressão do outro, segue em frente. Uma coisa nós não podemos ficar, é remoendo as ideias negativas, as mágoas, as raivas, os ódios, as invejas, os ciúmes. Isso traz uma energia tão ruim para a gente quanto para aquele que nos agrediu, não é? Nós somos como um para-raio, né? A gente recebe coisas boas e coisas ruins. Agora, as ruins a gente esquece, liberta dela, perdoa a pessoa. Quem perdoa, né, liberta as mágoas e continua a vida em paz. A nossa paz não pode ser quebrada por ninguém de fora. Ela só é quebrada se eu deixo, se eu aceito a agressão, se eu me coloco na posição de fazer vingança, de dar o troco. Mas nós estamos prejudicando a nós mesmos. O outro que dê conta da sua vida. Principalmente nessa época de fim de ano, a correria danada, né? Em vez de estarmos nos preparando para o Natal,
a gente está preparando é para as coisas materiais, a compra do presente, o vinho, a festa, né? Só isso. Mas uma ajuda, são poucos aqueles. Existem pessoas que estão aí, né, que ninguém sabe e que estão trabalhando para o bem do próximo. Né? Tem equipes e mais equipes de pessoas procurando tornar o Natal com paz, com amor, com solidariedade. Vamos imitá-los e esquecer a guerra em nós. Ela continua dizendo: quem guarda mágoa intoxica-se com os miasmas que elas exalam. Então, gente, é como se você estiver fumando, você está prejudicando a si mesmo, intoxicando o seu coração, os seus pulmões, tudo, as veias, né? Eu não sou médica não, mas pelo menos os médicos dizem do prejuízo que o tabaco, né, causa. Os miasmas da raiva, do ódio, da mágoa também intoxicam, né? A pressão sobe, a pulsação fica desequilibrada, né? O ritmo cardíaco desorganiza. Não vamos fazer isso conosco, não. Deixa que o outro sinta ele mesmo as consequências das suas ações feias. Vamos perdoar e seguir a caminhada, né? Ela continua dizendo aqui mais. O agressor está muito desequilibrado e necessita da medicação da bondade para recuperar-se. Eu sei que você não pode ensinar para o outro, querer que o outro mude, mas você pode dar o exemplo. Deixa ele espinafrar, falar, ele ou ela, estou falando em termos genéricos. O ser humano, deixa falar, deixa agredir. Se você não deu retorno no mesmo nível, fica calado. Uma outra oportunidade você fala. Você vai dar a ele a oportunidade de cair na real. De pensar depois, meu Deus, olha que loucura que eu fiz. Mas mesmo assim a gente procura uma desculpa. Ah, mas eu fiz porque fulano não tem nada que meter com a minha vida. Ou eu me senti prejudicado por a postura de alguém em frente a determinada situação da vida. Meu Deus, a vida é exatamente essa escola que nos ensina a superar em nós as nossas fraquezas. Porque o outro não, o outro é ele que tem que superar. A nossa caminhada é nossa, o jeito de caminhar é nosso. Cada um tem um jeitinho de caminhar. Nós podemos sair abruptamente correndo, encostando em todo mundo, derrubando todo mundo, ou podemos sair numa marcha cadenciada, com calma, com tranquilidade, não é? Mesmo que estejamos com pressa, quem corre demais pode cair na frente. Siga um passo normal, né? Isso é importante, gente. Nesse mundo tão tumultuado que estamos vivendo, uma correria louca, e no fim do dia você espreme e pergunta: o que é que eu fiz de bom no dia de hoje? Não fiz nada. Corri, e fiquei no mesmo lugar. Não saí do lugar. Em termos de elevação espiritual, de ajudar o próximo, de ajudar a mim mesma a enxergar alguma coisa que eu fiz de errado. Não dá tempo. Chega no fim do dia, morto, cansado, e não fez nada de proveito. Isso somos nós conosco mesmo. E ela continua dizendo, perdeu a lucidez, né, o agressor, e por isso agride. Concede-lhe a oportunidade que ele não te deu. Dá para ele um tempo. Se você puder voltar a falar, explica: o meu objetivo ou a minha intenção foi ajudar e não te ofender, né? Sinto muito se você não gostou, né? Mas a gente não tem que agredir. É o que a Jona está dizendo aqui. A gente tem que dar a ele a oportunidade de repensar a ação dele e não agredir como ele está agredindo a gente, não é isso? Então a gente tem que... Nós não temos que ficar no mesmo nível do agressor. Nós temos que ficar elevados e deixar passar para baixo tudo aquilo que não está no seu nível, né? A nossa sintonia tem que estar superior àquele que nos agride. E ela diz então mais: é sempre mais confortável a posição de quem é generoso. Porque essa generosidade muitas vezes é chamada, as pessoas chamam a gente de idiota, de bobo, eu não admito que façam essas coisas comigo. Ou então você está muito submisso ou submissa,
abaixando a cabeça para as pessoas, mas ninguém pisa no meu pé. Coitado, né? Quem fala assim, tá doente, tá doente. Tá doente do pé não, tá doente do espírito, não é? Então a gente tem que repensar, minha gente. Não vale a pena. Para que nós vamos nos magoar? Toda vez que se mágoa o outro, você é o primeiro prejudicado, né? Em termos espirituais. Então ela termina dizendo: melhor que sejas tu o doador, significando que já conseguiste o que ao teu próximo falta. Então, se você tem mansitude, se você tem prudência, se você tem paciência, se você cala num momento para que a fogueira não pegue fogo naquela hora, você está concedendo ao próximo a oportunidade, né? Você está doando a ele paciência, tolerância, prudência, com a sua ação. E a sua energia que está aí, em vez de você ficar com raiva na hora, você mentaliza e pede: Jesus, ajuda esse irmão. Está precisando, não é? De uma ajuda, de uma reflexão sobre o que ele está fazendo neste momento. Agora, arrepender e pedir perdão é sinal de grandeza, e não de covardia, e não de achar que eu estou me humilhando, não. Aquele que humilha se eleva. No sentido não de ser submisso a coisas de fazer para agradar os outros, não. É aquilo que nós reconhecemos em nós como erro e que nós procuramos refazer, aprender a lição. É para isso que a gente está aqui, né? Então vamos, gente, pensar como é que a gente tem vivido nesse mundo tão atribulado, tão corrido, né? E ver se realmente nós estamos tendo prudência, humildade, paciência, tolerância e, acima de tudo, vivendo em paz conosco, com a nossa consciência e com esse Deus interior que existe em cada um de nós. Essas coisas todas podem ser, quando nós reconhecemos os nossos erros e procuramos melhorar, neste momento, é uma forma de nos prepararmos para o Natal. Que Jesus nos abençoe, nos dê lucidez, força e coragem para vencermos a nós mesmos, né? E cada um faça a sua avaliação. E se Ele assim o permitir, no próximo sábado estaremos aqui novamente. Fiquem com Deus, tenham uma boa semana e muita paz em seus corações.